Ou então quando a gente fala de função cúbica, pessoal, eu não sei se vocês já viram alguma vez, mas basicamente é essa função de pares ordenados quando a gente tem a entrada em x e a saída é o x elevado à terceira potência. Qual é a forma dessa função? Essa é a pergunta. Então a gente pode ver que a gente sabe que o x ao quadrado ela é uma parábola. O x ao quadrado é uma parábola e ela só tem saídas positivas, certo? Ela nunca vai ter um valor negativo. Por outro lado, a função x ao cubo ela já é diferente. A gente pode traçar alguns valores, ó. Dado x, a gente pega o x ao cubo, né? Então vamos pegar, por exemplo, o 0. X 0 ao cubo fica 0. Isso daqui é bem óbvio, né? Então a gente sabe que ela está aqui, ó. Ela passa por esse ponto. Olha só esse outro ponto aqui, ó. A gente pega o 1. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Ok? Então quando a gente pega o 1 e 1, ela está aqui, ó. Quem olha para esses dois pontos vai dizer, é uma reta. Tá? Mas a gente já sabe que uma reta é só a função igual a x, né? Que passa pela origem. Que é a função identidade. Agora, se a gente pega o 2, quando a gente pega o 2, a gente já vê que a coisa muda. A gente tem o 2 ao cubo, é 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. Então, a gente já dá um pulo lá para cima. Né? Então, do 2, a gente vai lá para o 8 aqui, ó. Lá em cima. Ok? Agora a gente vai olhar para número aqui, ó, entre 0 e 1. Entre 0 e 1, tipo 0,5. 0,5 é o equivalente a 1 meio. Só que quando a gente leva 1 meio ao cubo, a gente pega 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Isso aqui dá 1 oitavo. Então ele é bem aqui embaixo, ó. Ele faz uma curva bem acentuada aqui entre 0 e 1. E depois ele sobe lá em cima. Esse lado direito aqui, né, para valores de x positivo, ele é bem parecido com o x ao quadrado. A diferença é que o x ao quadrado, em vez de o 2 ir lá para o 8, ele está aqui no 4, né? Então ele dá uma diferença bem significativa. Por outro lado, quando a gente pega números negativos, vamos lá. Menos 1. Agora o menos 1, a gente pega o menos 1, multiplica por ele e multiplica por ele de novo. Aqui menos com menos vai dar mais, só que com esse menos dá menos. Então a gente tem menos 1. Menos 1 e menos 1. Aqui, ó. Então ele está aqui embaixo, ó. Vocês veem que já tem uma mudança aqui, né? Ela não é uma reta, ela não é uma parábola. Ela tem alguma inflexão aqui. Quando a gente pega o menos 2, a gente vai ver para onde vai, ó. O menos 2 ele vai ser, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aqui a gente tem 4, positivo. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então esse menos 8 mostra que ela vem aqui para baixo, ó. Né? E aí a gente vai ver o menos 1 meio, e a gente vai ter o menos 1 oitavo. Então o sinal negativo ele permanece quando o expoente é ímpar, tá? E aí a gente tem aqui no menos 1 oitavo, é aqui, mais ou menos ali. Menos 1 meio, que é para a esquerda, menos 1 oitavo, que é para baixo. Então tá aqui. Então olha só, o que ele vai fazer? Ele vai mudar essa forma aqui e vai lá para baixo. E segue. Assim. Então essa daqui é a f de x igual a x ao cubo. Ok? Notem que aqui, ó, ele vai mais para baixo do que x ao quadrado e depois ele sobe com mais acentuado. E aqui, ao invés de ir para cima, ele vem para baixo. Ok? Então, basicamente, essa aqui é a f
de x igual a x ao cubo. Agora a gente vai olhar, que é a função cúbica, né? Se a gente fosse ver a x na quarta potência, a gente teria mais acentuado aqui e subiria mais para cima. Só que aqui nesse lado de cá ele vai para cima também, porque x na quarta só aceita números positivos. Tudo que é negativo vira positivo no x na quarta. Então, a gente, para expoentes ímpares, a gente tem a função para cima, né? Aqui para valores de x positivo ela é positiva, e para valores de x negativo ela é negativa. E para expoentes pares, a gente tem que o valor de x positivo ela é positiva, e para valores de x negativo ela também é positiva, ela faz sempre essa concavidade para cima, expoentes pares, ok? Outra função importante que a gente tem para estudar é a função inversa, tá? Que basicamente é o seguinte, a gente tem para valores de x, né? Quando a gente dá o x como entrada, a saída ela é 1 sobre x, tá? Então quando a gente olha para essa função aqui, a gente tem o seguinte detalhe, a gente percebe que o x igual a zero gera uma indefinição. Então quando a gente estava vendo a f de x igual a x ao cubo, função cúbica, aqui a gente percebia até pelo gráfico tudo, que o domínio dela né, da f de x é todos os números reais, tá? Qualquer número real pode ser colocado aqui. Não tem restrição nenhuma, porque qualquer número que a gente colocar aqui, elevar um número ao cubo sempre vai dar um número real, né? Então essa é a questão do domínio. E a imagem? Então a imagem dessa f de x aqui, ela é todos os números reais também. Porque a gente tem a f de x ao cubo, pega todos os números negativos, todos os números positivos. Então, ela, tanto o domínio quanto a imagem, pega todos os números reais. Quando a gente olha para a função inversa, a gente já tem um detalhe aqui, ó. O x precisa ser diferente de zero. A gente olha para o domínio dessa f aqui, ó, e a gente pega que é todos os valores de x pertencentes aos reais, desde que o x seja diferente de zero. Tá? Porque se a gente coloca o x igual a zero, a gente tem 1 sobre zero, e isso não é um número real. Então, a gente não tem uma imagem. Só que quando a gente olha para a imagem, tá? A imagem, ela, todos os y pertencentes aos reais, só que também tem um detalhe, isso daqui nunca vai ser zero. Nunca, nunca, nunca vai ser zero. A gente pode pegar um número 1, uma unidade, e dividir por um número absurdamente grande, ainda que cada parte seja quase zero, né? Nunca vai ser zero. Então isso daqui também nunca vai ser zero. Ok? Mas vamos ver como é que é a forma dessa função aqui. A gente vai traçar alguns pontos. Para a gente montar o gráfico, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar valores de x e valores de 1 sobre x. Ok? Então a gente coloca, bom, o zero já não dá. Quando a gente olha para o 1, 1 sobre 1 é 1. Tranquilo. Menos 1. Menos 1. 1 sobre menos 1 é menos 1. Então a gente olha para cá, ó, é uma função que ela está aqui em menos 1 e menos 1, e 1 e 1. Então, vamos traçar uma reta aqui? Não vai dar certo, tá? A gente tem que ver que essa função, quando a gente pega, por exemplo, o menos o 2, isso aqui gera 1 meio. O menos 2 gera menos 1 meio. Certo? Então, quando a gente olha aqui para o x igual a 2,
ele está aqui na metade, olha só. 1/2. O menos 2 está em menos 1/2, está por aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1. Assim para cima. Porque ele está vindo para cá, ó. No menos 2 ele vem aqui na metade. Certo? Quando a gente pega o 3, a gente tem menos 1/3 e menos, aliás, 1/3 e menos 3 menos 1/3. Então a gente vai para cá, ó, no 3, ele desce ainda mais. A gente pega esse daqui, a gente dividiu em 2, agora a gente divide em 3. Aqui também, ó. Esse espaço do 1 aqui, né? A gente primeiro dividiu em 2, agora dividiu em 3. Tá ali. Vocês veem que tem uma forma assim, né? Depois por 4, divide em 4, divide em 5, divide em 6. Ele vai diminuindo. Ó. Divide em 2, divide em 3, divide em 4, divide em 5. Ele vai se aproximando do zero, mas nunca chega no zero. Tanto para números negativos, quanto para números positivos. E o que acontece quando a gente pega números entre 0 e 1? Né? Essa é uma boa pergunta. Então, quando a gente pega números entre 0 e 1, a gente vai ali pro 1/2 e menos 1/2. Quando a gente coloca 1/2 aqui, a gente está dividindo o denominador. Então é a mesma coisa que multiplicar o numerador. Isso daqui dá 2. Isso aqui dá menos 2. 1/3 dá 3. Menos 1/3, menos 3. 1/4 dá 4. Menos 1/4 dá menos 4. Certo? Conforme é isso que a gente chama de inversa. Conforme a gente aumenta o x, diminui o y. Conforme a gente diminui o x, aumenta o y. Ok? Então, a gente olha aqui, ó. X igual a 1/2. Ele está lá no 2. X igual a 1/3. Ele está lá no 3. X igual a 1/4. Ele está lá no 4. Certo? X igual a menos 1/2. Então, menos 1/2, ele está lá no 2. Menos 1/3, ele está lá no 3. E assim por diante. Então, a gente vê que faz essa curva aqui. Então, o que a gente percebe é que ela tem esse comportamento. E essa função é bem interessante para a gente estudar cálculo, porque ela tem um comportamento que a gente chama de assintótico. Como assim assintótico? Ó, os eixos, o eixo x, né, que é o equivalente ao y igual a 0, ele nunca é atingido. A gente diz isso, a gente diz que o y não se torna zero no limite em que o x vai a infinito. Então, no limite que o x vai a infinito, ela só vai encontrar lá no infinito. Aí a gente começa com o conceito de infinito, certo? A gente diz que quando o x está tendendo a zero pela direita, pelos números positivos, o y não vai para mais infinito, certo? Então aí, de novo, a gente tem os conceitos de infinito. Quando o x vai para menos infinito, o y não vai para zero, mas ele nunca chega no zero, só chega lá num lugar imaginário, porque o infinito não é um lugar imaginário, certo? Ele é uma proporção, na verdade. Não é bem um número. Não existe um número infinito. E também aqui, ó, quando a gente está vindo para o x igual a 0 pela esquerda, ou seja, pelos números negativos, o y não vai para menos infinito, porque ela começa a assumir números muito grandes negativos. Então, muito grandes negativos. Ok? Então, com isso, a gente tem a função inversa. Ela tem essa forma, né? Ela tem, isso daqui são assíntotas, assíntota vertical, aqui a assíntota horizontal, e isso tudo a gente vai ver com bastante detalhe em cálculo, certo? Principalmente no conceito de limites. Mas é interessante que a gente entenda que existe essa função aqui. Então a gente já viu a função x ao cubo e a função inversa, que é 1 sobre x. E assim a gente vai deixando
vai encerrando a parte de funções. Só que agora tem mais uma outra característica, né? São como a gente classifica essas funções, como injetora, sobrejetora ou bijetora, ok?